Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que passaram de férias? Espero que tenham descansado bem, né? E vamos para o nosso segundo tempo desse ano. Claro que o primeiro tempo um pouquinho mais tumultuado, meio corrido para todo mundo aí devido aos acontecimentos, essa pandemia, né? Infelizmente ainda não temos aí uma data confirmada de quando que as aulas vão voltar ao normal, mas vamos torcer para que o quanto antes, né, nós possamos estar em sala de aula trabalhando todos juntos. Bem, então, pessoal, o que vai ser essa nossa primeira aula de física nesse retorno de férias aí? A nossa aula de física hoje, ela vai ser um pouco mais de revisão, inclusive com o que nós já tínhamos visto, que nós vimos anteriormente, antes dessas 2 semanas aí de descanso, né? Nós vimos ali a parte das leis da reflexão, vimos também a questão da formação de imagens, como que tratamos as imagens, e eu quero voltar num ponto que isso eu acabei deixando passar sem querer, que é sobre um tópico que é sistemas ópticos. Tá? Vamos ver o que realmente é os sistemas ópticos e vamos ver mais detalhadamente o que é o ponto imagem, o que é um ponto objeto, como que nós identificamos ele dentro de um sistema óptico. Tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar uma revisada nas leis da reflexão, que nós já tínhamos visto na outra aula. Então, nós temos aqui no nosso slide a lei da reflexão. A primeira lei, que nós temos o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Então isso nós vimos inclusive naquela aula remota que nós tivemos, eu não me recordo se foi na quinta ou na sexta-feira, antes do nosso recesso. E a segunda lei da reflexão, que isso vocês viram, inclusive nós fizemos algumas atividades naquela aula remota, que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, eles são sempre iguais. Então é bom, eu peço para que vocês tomem nota, quem não tomou nota ainda, dessa parte da lei da reflexão. Dá uma pausa aí no vídeo e escreva isso no caderno. As leis da reflexão, o que é o raio de luz incidente, o que é o raio de luz refletido, aquela reta normal, que tanto o raio de luz incidente, refletido e a reta normal estão no mesmo plano, né? Então por isso que se diz que eles são coplanares nesse caso. Então, interessante que vocês tenham isso no caderno. Na outra aula, inclusive, nós vimos como que se dava a imagem de um ponto em um espelho plano. Eu falei para vocês que na reflexão regular nós sempre trabalhamos com espelhos planos. Então nós temos aqui no nosso slide que o ponto P, que seria um ponto luminoso, um ponto iluminado, diante, no caso, de um espelho plano, tá? Esse ponto P, ele vai incidir raios de luz no espelho plano. Então, como vocês estão vendo aqui, o ponto P incidindo 2 raios de luz no espelho plano, nos pontos I e nos pontos J. Então, tanto que esses raios de luz são conhecidos como PI e o raio de luz PJ. Aplicando, então, no caso, as leis da reflexão, foi determinado os raios refletidos. Então, de acordo com o ângulo de incidência, porque em cada ponto você tem uma reta normal, certo? Em cada ponto tem uma reta normal. E de acordo com o ângulo de incidência tem o ângulo de reflexão. Vocês estão notando que PI, ele produz um raio refletido mais fechadinho com relação ao PJ. Ó. Então, como vocês estão vendo, os ângulos são diferentes devido ao seu ângulo de incidência. E a partir dos raios refletidos, vamos ver lá, na figura D, nós temos a formação da imagem deste ponto luminoso. Desse ponto P aqui, lá embaixo nós temos então a imagem do ponto P. Seria então, inclusive ela é simétrica. E o que nós temos aqui? Que toda imagem, gente, ela é formada a partir dos raios refletidos. Ou pelo cruzamento dos raios refletidos, ou pelo cruzamento dos prolongamentos desses raios refletidos. Então nós temos aqui, ó, que nesse caso a minha imagem P, do ponto P, ela é formada pelos prolongamentos
como vocês estão vendo aqui, ó, pelos prolongamentos dos raios refletidos, certo? Então, os prolongamentos dos raios refletidos se interceptam num ponto P'. Então, nós temos a formação da imagem de P'. Então, a imagem de um ponto em um espelho plano, como nós estamos vendo aqui, a mesma situação anteriormente. Então, o observador recebe os raios refletidos e assim vê a imagem de P projetada atrás do espelho, como nós já tínhamos visto nas aulas anteriores. Para ele, é como se os raios se originassem de P'. Então, você está vendo a imagem lá atrás do espelho, como se os raios viessem de lá de trás do espelho. Então, o ponto P, vértice do feixe de luz incidente, é o ponto objeto em relação ao espelho. Então, o que diz aqui? O vértice de luz incidente. É daqui que partem os raios de luz do nosso objeto. Então, por isso que se diz, é um ponto objeto em relação ao espelho. O ponto P', o vértice do feixe de luz emergente do espelho. O que é luz emergente? É a luz que sai do espelho. Quando nós nos referimos à luz que sai do espelho, que emerge do espelho, nós estamos nos referindo aos raios refletidos. É um ponto imagem em relação ao espelho. Então, quer dizer, esse P', que é formado pelos prolongamentos dos raios que emergem do espelho, que são os raios refletidos, é o nosso ponto imagem. Então, nós temos o ponto objeto real, encontro efetivo dos raios incidentes, e o P', que é o ponto imagem virtual, encontro de prolongamento dos raios refletidos. Bem, é nesse ponto aqui que eu creio que tenha faltado uma parte que eu acabei, naquele dia da nossa aula, acabei pulando e eu nem me toquei, que são a questão dos sistemas óticos. Tá? Os sistemas óticos, eles deixam claro o que é um ponto objeto, o que é um ponto imagem, o que é um ponto objeto real, o que é um ponto objeto virtual. Então vamos direto para o desenho para nós entendermos melhor isso. Bem, quando se fala em um sistema óptico, primeiro entender o que vem a ser um sistema óptico. O sistema óptico, gente, ele é... Deixa eu escrever aqui para que vocês possam acompanhar e também possam ter no caderno de vocês. Então nós temos aqui, ó, o sistema óptico. Vamos entender o que é um sistema óptico. O sistema óptico, ele é, na verdade, uma superfície que interage com a luz. Então é toda, podemos colocar assim, ó, toda e qualquer, tá? E qualquer superfície que interaja, toda e qualquer superfície ou um conjunto, tá? Dessas superfícies, certo? Que interagem, vou colocar assim, que interagem com a luz. Mas o que isso quer dizer, interagem com a luz? É quando você tem uma superfície que muda, quando a luz incide nessa superfície, ela acaba mudando a direção da luz, ou ela acaba diminuindo a velocidade da luz, ou ela acaba fazendo com que a luz se quebre e passe para um outro lado. Então, quer dizer, toda vez que nós falamos em espelhos, nós estamos nos referindo a um sistema óptico. Outra coisa, será que é só espelhos que é sistema óptico? Não. Quando nós temos uma luz que ela passa de um meio e vai para o outro meio, nós temos uma lente. Essas lentes também são consideradas sistemas ópticos. Então, quando nós falamos em superfície, é qualquer tipo de superfície que interfira na propagação da luz. Quando eu me refiro a interferir na propagação da luz, é mudar a direção dessa luz. É fazer com que a luz ou ela sofra uma diminuição da velocidade, que depois nós vamos ver isso em refração, é onde ocorre todos os fenômenos da óptica. Então é uma superfície que faz com que ocorra reflexão ou refração, ou as duas coisas juntos, ou uma difração. Então quer dizer, é todo o sistema de lentes e espelhos que nos referimos. Quando nós temos um espelho, ela distorce, na verdade ela não distorce, mas ela muda
o sentido de propagação da luz. Então você tem um raio incidente e ele reflete quando você tem um espelho. Isso ocorre em qualquer espelho. Quando você tem uma lente, a luz ela passa e ela sofre como se fosse uma quebrada no momento, quebra, não é uma quebrada, mas ela acaba sofrendo uma variação no ângulo, tá? E você tem ou uma luz que converge para um ponto ou que ela diverge desse ponto. Um exemplo disso são lentes de microscópio, lentes de lupa, lentes de máquinas fotográficas, como essa daqui. Então nós temos aqui uma máquina fotográfica que a luz ela entra por essa lente aqui, tá? Então ela vai ser projetada num sensor lá dentro da máquina. Esse sensor então ele vai captar essa luz que sofreu uma convergência lá dentro e vai transformar isso numa imagem digital. Então quer dizer, isso daqui é um sistema óptico. A lente da máquina também é um sistema óptico. Um outro exemplo de sistema óptico e que vocês conhecem bem é o olho humano. Tá? Então o olho humano ele também é uma superfície, a luz entra e é projetada a imagem lá na retina. Então isso é sistema óptico. Então entender isso é começar a entender melhor como que a luz se comporta. Bem, dentro dos sistemas ópticos, ou seja, dentro de qualquer superfície que interaja com a luz, que faça essa interação com a luz, nós temos os chamados ponto-objetos e ponto-imagem. Vamos voltar aqui então. Então, no caso, o ponto-objeto, deixa eu só tirar aqui, o ponto-objeto é aquilo que é proveniente, que provém a luz de certa forma, tá? Esses pontos objetos nós temos dois tipos, o chamado ponto objeto real e o ponto objeto virtual. Bem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esse ponto objeto virtual nós só vemos em lentes, tá? Então isso aqui dentro de espelhos nós não trabalhamos. Nós trabalhamos dentro de espelhos ponto objeto real, tá? Então vamos deixar bem claro isso para que depois não ocorra confusão. Então dentro de espelhos nós trabalhamos com ponto objeto real. Bem, o ponto objeto real, vamos pegar aqui uma imagem para que vocês possam ver, ele está aqui. Aqui nós temos um ponto objeto real, ou seja, nós temos um ponto luminoso, um ponto iluminado, e deste ponto luminoso emergem raios de luz, esse ponto luminoso que nós temos aqui, emergem raios de luz que vão em direção e se projetam no sistema óptico, ou como se diz, ele interage com o sistema óptico. Daí você perguntar, o que vem a ser esse sistema óptico? O sistema óptico, nesse caso, nós podemos pensar como o espelho, lembrando disso, tá? Então, ele interage com esse sistema óptico. Então, isso é um ponto objeto real. Então, aqui nós teríamos qualquer objeto que projeta a luz no espelho. O que vocês estão vendo aqui? Que a luz que incide no nosso sistema óptico é os raios de luz incidentes, que nós já vimos, inclusive, nas outras aulas. Então, isso é ponto objeto real. Pause o vídeo e coloquem isso no caderno de vocês, tá, pessoal? Agora, o que é um ponto objeto virtual? O ponto objeto virtual, como eu falei para vocês, vocês vão ver isso em lentes e não em espelhos. Em espelhos não existe ponto objeto virtual, somente ponto objeto real. Lembram quando eu falei para vocês na questão de pegar uma luva e ficar queimando formiga? Que a gente pegava pegar uma lupa. A gente pega uma lupa. Quando eu falei para vocês de pegar uma lupa, eu principalmente fazia isso quando era criança, pegava a lente de um binóculo e ficava queimando formiga ou ficava queimando mato. O que acontece? Você tem o raio de luz que provém de um objeto real. Esses raios de luz que vocês estão vendo aqui, ó, esses que não são tracejados, são as linhas aqui, ó. Esses raios de luz, eles provêm do Sol. O Sol é o nosso objeto real. Quando esses raios de luz provêm do Sol e
passam em um sistema óptico, nesse caso uma lente, eles convergem para um ponto. Vocês estão vendo que ele está convergindo, não o raio de luz propriamente dito, mas os prolongamentos dos raios de luz que incidem no sistema óptico. Então, esses prolongamentos se projetam em um único ponto, que é o nosso ponto-objeto virtual. Então, isso é o ponto-objeto virtual. Como eu falei para vocês, isso vale para lentes. Agora, então, os pontos-objetos, que correspondem aos raios que são pontos de luz que correspondem aos raios que incidem no nosso sistema óptico, são os chamados pontos-objetos, que podem ser reais ou virtuais. Para lentes, virtuais somente para lentes, lembrem-se disso. Agora, ponto-imagem. Vamos ver o que é o ponto-imagem. Então, dentro do sistema óptico, nós temos os pontos-objetos e temos os pontos-imagem. O ponto-imagem, nós temos dois tipos também. O ponto-imagem real e o ponto-imagem virtual. Inclusive, o ponto-imagem real e virtual, eles aparecem nos espelhos. Tá? Só que o ponto-imagem virtual, ele aparece em espelhos planos e espelhos esféricos. O ponto-imagem real, ele só aparece em um momento nos espelhos esféricos, no espelho côncavo propriamente dito. Então, quando nós temos um ponto-imagem real, quando a luz que sai desse sistema óptico, que emerge do sistema óptico, ele vai para um único ponto. O que nós estamos vendo aqui? Que o sistema óptico que nós temos aqui pode ser considerado um espelho, nesse caso pode ser considerado um espelho, porque ele está emergindo, como vocês estão vendo, os raios refletidos estão saindo do espelho e indo para um único ponto. Então, quando os raios refletidos, esses raios emergentes do espelho, vão para um único ponto, nós temos um ponto-imagem real. Agora, o que é o ponto-imagem virtual? É quando não é os raios que emergem do espelho, ou seja, não é os raios refletidos que convergem para um ponto. Mas nesse caso, se nós olharmos aqui, nós temos um sistema óptico, que pode ser um espelho ou uma lente. No caso, um espelho, vamos pensar na questão do espelho. E nós temos aqui, desse lado, do nosso lado direito do sistema óptico, raios que estão emergindo do espelho e estão se afastando do espelho. E como você vê, eles não se encontram. O que seria isso? Raios refletidos, tá? De uma fonte luminosa. Então, esses daqui seriam os raios refletidos. Esses raios refletidos, eles não se encontram, então eles não podem formar ponto-imagem real. Mas os prolongamentos destes raios refletidos vão se encontrar atrás do sistema óptico ou atrás do espelho, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, a partir dos prolongamentos, o encontro dos prolongamentos produz um ponto-imagem virtual. Então, essa é a diferença entre ponto-objeto e ponto-imagem. E isso são conceitos que são essenciais para se entender a formação de imagens, como que se conjuga uma imagem dentro de um espelho, tanto o espelho plano como o espelho esférico. Então, eu peço para que quem não anotou e não fez esses desenhos, faça esses desenhos no caderno. Lembre-se que sistema óptico é qualquer superfície que interage com a luz. E façam essas anotações no caderno de vocês para que vocês tenham e consigam fixar. Lembrem-se que a fixação do conceito se dá tanto ouvindo, vendo e anotando. Tá? Anotem, pare o vídeo, dê uma pausa, volte e faça as anotações necessárias. Bem, isso daqui ele dá então a base necessária para se entender a formação de imagens. Então vamos voltar aqui no desenho, que além dos pontos objeto, como mostrei para vocês, tinha os pontos imagens. Vamos apagar aqui. Aqui eu tenho um espelho, então eu tenho um sistema óptico. Por que eu vou ter um sistema óptico? Porque eu vou traçar um raio de luz aqui. Ó.
Então eu vou pegar aqui, vamos traçar um raio de luz. Eu quero traçar esse raio de luz bem ali, tá? E eu já vou fazer, inclusive, já vou traçar o raio de luz refletido, certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para a gente ter uma noção. Vamos mudar aqui. Então eu vou puxar daqui, eu vou traçar um raio de luz incidente aqui. Deixa eu desligar. Então o que eu tenho aqui, ó? Desse meu lado aqui, eu tenho um raio de luz incidente. Ah, mas veio da onde? Ele veio de um ponto objeto que está aqui. Eu tenho um ponto objeto P qualquer. Ponto objeto P qualquer. Esse ponto objeto, ele produziu, ele incidiu um raio de luz exatamente nesse ponto I. Então, nós temos um ponto, um raio de luz incidente, porque deriva desse ponto objeto, e por causa deste ponto de luz que incidiu, emerge esse raio refletido aqui. Então, o que nós estamos vendo? Que o raio refletido está emergindo do espelho e vindo nesse sentido aqui. Então, esse seria o nosso raio refletido. Bem, então nós temos um raio de luz refletido aqui e um raio de luz incidente aqui. As leis são as mesmas, não mudam. Quando nós tratamos de imagem formada a partir de raio de luz, lembre-se, não é raio de luz que incide em espelho, mas o raio de luz que emerge do espelho, do nosso sistema óptico. Então, esse raio de luz R aqui é que produz a nossa imagem que nós vamos ter aqui. Inclusive, se nós tivermos um outro raio de luz, sei lá, que ele saia, vamos imaginar, vamos só mudar o ângulo aqui, vamos ver se eu consigo mudar o ângulo. Bem daqui, ó. Bem aqui. E saindo exatamente daqui. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer uma simetria para que ele dê certinho lá naquele ponto. Então eu vou puxar mais um raio de luz para que nós possamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ó. Aqui nós estamos vendo que esse nosso novo raio de luz, eu tenho dois raios de luz incidentes, ó. Então o raio de luz, vamos fazer assim, 1 e o raio de luz incidente 2, eles estão incidindo em pontos diferentes, naturalmente. Então aqui eu tenho ponto, sei lá, ponto X vou colocar, tá? E eu tenho um outro raio refletido aqui, pessoal. Como vocês estão vendo, esses raios refletidos, os raios emergentes do espelho, tá? Eles não se encontram. Esses dois raios refletidos aqui, eles não se encontram. Então, quer dizer, não existe possibilidade de o raio refletido 1 e o raio refletido 2 formar uma imagem real. Como eu falei lá, ali atrás nas imagens. Então, não tem como os dois raios R1 e R2 se encontrarem. Então, se eles não se encontram, eles estão se afastando, a angulação deles é diferente, eles vão se afastar, eles não formam imagem real. Mas, o que eu disse? Que os raios emergentes, quando eles não se encontram, eles se afastam, quem se encontra são os prolongamentos desses raios emergentes. Então, os raios emergentes não vão se encontrar, mas os seus prolongamentos sim. Bem, e nesse caso, se os raios, quem se encontra é os prolongamentos desse raio, então vamos puxar um prolongamento desse raio aqui. Vamos ver se eu consigo puxar. Vamos ver se eu consigo puxar um prolongamento dele. Daqui. Vamos ajeitar o ângulo. Aqui. Então eu vou puxar o prolongamento desse raio, inclusive eu vou fazer ele numa cor azul, para identificar como um prolongamento dele, ó. Então ele puxa aqui, ó, o prolongamento desse raio R2, ele vem para cá, ó. Então ele vem nesse sentido aqui, tá?
Agora, eu vou puxar o prolongamento do meu primeiro raio. Desse raio aqui, ó. Do raio R1. Vamos puxar o prolongamento dele, porque ele não vai se encontrar com R2. Deixa eu achar o centro bem aqui. E eu vou puxar o prolongamento dele aqui, ó, pessoal. Ó. Olha onde que eles se encontram. Bem neste ponto aqui, eu tenho o encontro do prolongamento dos dois raios refletidos, dos dois raios emergentes do espelho. Então, o raio R1 está emergindo e o raio R2 está emergindo do espelho e eles não se encontram, mas os prolongamentos lá atrás do espelho é que vão fazer o encontro. Se nós puxarmos uma régua exatamente do ponto P do nosso objeto até aquele ponto de encontro, olha lá, ó, 90 graus, certinho com a superfície, o que nós temos? Nós temos a nossa imagem virtual. Então, esse ponto que nós temos aqui, tá, é exatamente a imagem virtual. Então, por isso que eu vou anotar assim, pelinha, que é a imagem virtual do meu ponto P lá de cima. Então, o encontro dos prolongamentos resulta em uma imagem virtual do nosso objeto. Como vocês estão vendo aqui, e como eu falei na outra aula, nós trabalhamos muito com semelhanças de triângulos, tá? Então, vamos lembrar bem disso para as próximas aulas. Então, isso daqui eu só queria mostrar para vocês e revisar um pouco a formação de imagens e, inclusive, destacar bem a questão dos sistemas óticos, do que é o ponto imagem real, o que é o ponto imagem virtual, o que é o ponto objeto, e pegar bem a questão do ponto imagem real e ponto imagem virtual. Ponto imagem virtual, a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ou raios emergentes do espelho. O que é a imagem real? É quando nós temos o encontro dos próprios raios refletidos, ou dos próprios raios emergentes do espelho. Vamos lembrar bem disso, a diferença entre imagem real e imagem virtual. Bem, antes de terminar, como tarefa para essa aula que vocês estão tendo agora de manhã, vocês vão responder 2 questões e vão postar lá na plataforma, na plataforma de física, que vocês ainda têm aí aproximadamente 20 minutos de aula. Então, assim, eu vou deixar 2 questões como atividade dessa aula, e uma é da Unesp, que diz assim: 2 objetos A e B encontram-se. Deixa eu desligar isso daqui. Tá, vamos desligar aqui também. Vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho maior. Eu vou deixar aqui, tire um print dessa parte, tá? Tire um print dessa parte para vocês poderem fazer. Então a primeira questão diz: 2 objetos A e B encontram-se em frente a um espelho plano E. Então nós temos aqui o espelho plano E, como vocês estão vendo dentro do papelzinho quadriculado. Como mostra a figura, um observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições. Então tem a posição 1, 2, 3, 4 e 5 dentro dessa figura. O observador verá as imagens de A e B superpondo-se uma à outra quando se colocar na posição qual. Ou seja, ele quer ver o momento em que a imagem de B se sobrepõe à imagem de A. Mas em que posição que ele consegue visualizar essa sobreposição de imagens? Então é isso que vocês vão ver qual seria, nesse caso, a posição para que ocorra essa sobreposição de imagens. A segunda questão que vocês vão responder e vão colocar lá também é: você está em pé em uma sala parado diante de um espelho vertical, no qual pode ver apenas 2/3 do seu corpo. Tá? Considere as ações descritas a seguir. Primeira, afastar-se do espelho. 2, aproximar-se do espelho. Ou 3, usar um espelho maior, cuja altura o permita ver seu corpo inteiro quando você está na sua posição inicial. Você gostaria de ver seu corpo inteiro refletido no espelho. Para atingir o seu objetivo,
das ações listadas anteriormente e você pode escolher qual delas. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que as 3 estejam corretas, não sei. Vocês vão responder e vão postar lá na plataforma também. Então essas são as 2 questões que eu estou deixando para que vocês façam nesses minutos de aula que restam. E lembre-se, essa aula só vai estar disponível até o final da aula. Então vocês têm que assistir do início até agora e responder as questões nessa aula, tá, pessoal? Porque depois eu vou estar bloqueando esse vídeo. Lembrem-se disso. E naturalmente resolvam essas 2 questões e postem lá na plataforma. Assim eu saberei que pelo menos vocês assistiram a videoaula, certo? Então nós vamos encerrando por aqui. Até quinta-feira e tenham um bom dia de aula para vocês. Beleza, pessoal? Até mais.